agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Nosso Senhor, Deus e Salvador. Cristo pregava numa sinagoga, diz-nos o Evangelho de hoje, naquela época judaica, só no templo de Jerusalém é que era obrigatório ser-se da tribo de Levi. Não era, nas sinagogas não era obrigatório para pregar, bastava ter mais de 30 anos, não era necessário ser da tribo de Levi para pregar. Nas sinagogas dessa época e nas sinagogas judaicas de hoje. Mas o que nos importa não é o método, a metodologia que se usava na... Não, ela pode estar dentro da igreja, filha. Não pode. Diz que não se prive de estar dentro. O que importa não é o método que se usava na ritualidade judaica das sinagogas. O importante é que Cristo está ali e Ele prega. E o Senhor aproveitou para falar do novo reino de Deus, de falar da revelação do seu Pai, de falar do reino dos céus, de falar de uma mudança de vida, de falar de um amor novo, de uma roupagem nova, roupas novas, em corpos renovados, porque o que havia num povo judeu da época eram corpos velhos, em trapos andrajosos, roupas antigas e rotas e feias. E o que Cristo está a anunciar naquele momento, até o momento em que Ele interrompe e vê, Cristo interrompe e vê, para e olha e chama. Aquela mulher que há 18 anos andava curvada. Não é ela que vai ter com Cristo. Ainda que nas más interpretações e traduções assim seja, não é Cristo que a vê no meio da multidão, dentro da sinagoga, e chama-a. E o Senhor opera o milagre. E ela, de curvada, passa a estar ereta, reta, na vertical, com os pés na terra, olhando o céu. Há muitos anos, há 18 anos, que ela não tinha como fazer isso. Mas Cristo sabe muito bem que está a pregar no sábado. Cristo sabe que o sábado é um dia proibitivo, não só para a pregação, como para qualquer tipologia, qualquer género de trabalho era proibido no sábado. O sábado era o 7º dia. 6 dias o Senhor, nosso Deus, Criador, demorou a criar a criação. E o 7º dia era o dia do repouso. No livro do Êxodo, no capítulo 20, mais adiante também no capítulo 35, e em mais capítulos e versículos, vem estatuído, vem estipulado, vem governado nos termos, é o que isto quer dizer, dito e escrito, porque é que não se pode trabalhar no sábado. E diz tudo o que não pode ser feito. Não pode ir para o campo andar com os bois, não pode ir buscar um animal se tiver, enfim, olha, a passar fome, não lhe pode dar comida, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E isto é o que diz a lei. Todo e qualquer tipo de trabalho não pode ser feito. Seja homem, seja mulher, seja adulto, seja criança, seja idoso. Ninguém pode trabalhar ao sábado, porque o sábado é o dia em que o Senhor repousou de sua obra magnífica. No sábado, Deus contemplou que era bom tudo aquilo que Ele fez. E deu o dia de sábado ao seu povo, na antiga lei, para que o povo repousasse dos seus compromissos diários, das suas tarefas, dos seus trabalhos, dos seus problemas, e pudesse vir ao templo, e outros às sinagogas, para poderem ouvir a leitura das Sagradas Escrituras, onde estavam incluídos os salmos, e depois também a pregação pública que os sacerdotes faziam, e os outros nas sinagogas, que não obrigatoriamente eram sacerdotes, como expliquei inicialmente. O sábado era para isto, era para louvar a Deus, era para que o homem olhasse o Criador de todas as coisas e o glorificasse, isto é, o admirasse, o respeitasse, se enternecesse, tivesse amor, ternura, afeto e um amor apaixonado e abrasador por aquele Deus que criou tudo naqueles 6 dias da criação. O sábado era o dia de festa, porque era o dia de repouso no Senhor. O povo repousava de toda
a sua fadiga, de todos os seus afazeres, para poder encontrar-se, pelo menos naquele dia, de uma forma mais intensa com Deus. Cristo sabe isto tudo. E vejam, esta história do sábado perpassa ao longo de 2000 anos, praticamente 2000 anos, na vida do povo judaico. Cristo está a pregar e sabe muito bem que não pode curar ao sábado. Curar era tido como um trabalho. Não podia, segundo a lei judaica. Mas o Senhor cura. Cristo cura. E ao curar, ele incorre em quê? Incorre na ira dos sacerdotes. O sacerdote que está ali critica-o, diz que então tu não sabes, não se pode curar ao sábado, estás a ir contra a lei. Era blasfemante, era ultrajante, era ser-se sacrílego, era um sacrilégio curar ao sábado. Mas por outro lado, Cristo diz, noutras partes do Evangelho, que não veio abolir, não veio abrogar, não veio esquecer a lei. Cristo diz, eu vim cumprir a lei. Mas nós vemos no Evangelho de hoje, um comportamento da parte do nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva, se estivermos desatentos, a ver mal, a pensar pior e a interpretar de forma errada aquilo que se assemelha ao rompimento com a lei. Aparentemente parece que Cristo não está a cumprir a lei mosaica, a lei de Moisés e dos profetas, porque ao sábado não se podia curar e o Senhor cura. Mas, como eu disse inicialmente, Cristo é o próprio a dizer, ele não mente, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Então, como é que ele está a cumprir a lei se visivelmente está a fazer algo que é contrário, pelo menos ao que a lei estatui e declara? E era tão grave, trabalhar ao sábado. Dentre esses trabalhos proibidos, que eram todos, estava também a possibilidade de curar alguém, era tido como um trabalho, era proibido. Era tão grave, na antiga lei, que a lei diz, no livro do Êxodo, que seja morto aquele, ou morta, aquele que não respeitar o sábado. Então vejam, Cristo diz que cumpre a lei. Por outro lado, aparentemente parece que não está a cumprir. Não. Cristo está a cumprir a lei. O que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, está a quebrar e a romper, a furar, a destruir, é o formalismo da lei. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, quando cura ao sábado, quebra, corta as correntes que amarravam o povo judeu e os sacerdotes no seio do povo, e o templo comportava os sacerdotes que supostamente deveria servir o povo. Estes formalismos prendiam o povo à terra e não o deixavam voar para o reino dos céus. A lei, as regras, as prescrições que vinham na antiga lei foram dadas por Deus, mas com o intuito justo, o intuito do amor, não o intuito, um objetivo serviçal. Deus não deu aquelas leis no Antigo Testamento, os 10 mandamentos a Moisés e tudo que decorre dos 10 mandamentos para escravizar o seu povo, para que o povo judaico ficasse com jugo, como os bois que andam com uma madeira às costas. Não foi para isso que Deus deu as leis ao povo judeu. As leis eram para conduzirem o povo na noite escura da sua ignorância. Mas pouco a pouco ficaram presos à lei, por culpa, sobretudo, dos sacerdotes. E o que o Senhor quer dizer, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, é que o mais importante não é não curar ao sábado. Porque diz o Senhor também, noutra perícopa do Evangelho, que não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Então, o homem não é escravo do sábado. E o que Cristo quer testemunhar naquele tempo e no tempo de hoje, ao curar aquela mulher curvada, é que ele não é escravo do sábado. O sábado é o dia em que o seu Pai, Deus Pai, trabalha. E eu também trabalho. Isto é dito por Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 17, se não estou enganado. Então, naquele momento,
Seu pai trabalha e ele também trabalha. Não é o trabalho que cria coisas como aquelas que foram criadas nos 6 dias da criação. Mas agora o Pai trabalha para que toda a criação sobre a qual nós colocamos os nossos pés, naquela época e nesta, que nós olhamos naquele tempo e neste, o Senhor trabalha para que agora nós possamos respeitar a criação que Ele nos deu. O que Ele nos deu foi um paraíso para nós habitarmos, para usufruirmos, para olharmos com carinho, com amor, para olharmos com atenção, com respeito, com profundidade de uma entrega, como protetores e guardiões desta criação. E o Senhor faz isso quando nos pede que façamos isso com Ele e repousemos ao sábado. Repousemos na construção física das coisas inertes, mas trabalhemos no que é vivo, que é o amor de Deus que nos vem, pela sua própria vida na cruz. Então, quando Cristo cura a mulher ao sábado, o Senhor está não a quebrar as leis, não a desrespeitar as regras, não a anular as prescrições judaicas, Ele está a entrar em rota de colisão com o formalismo, a formalidade da lei, onde não há amor. E por isso eles chamam-os de hipócritas aos sacerdotes. Quando ele lhes diz, mas se o vosso burrinho, a vossa vaca, cair dentro do poço, não ides lá buscá-la, e se as vossas ovelhas, o vosso gado, tiver sede ao sábado, deixais o gado morrer de sede, não ides dar água aos animais que precisam. Isso não é um trabalho. Isso os judeus faziam, mas sabiam que não podiam fazer. Mas curar aquela mulher, não. Isso já não era possível, até porque era uma mulher. Naquela altura, enfim, a mulher valia menos diante dos homens do que diante de Deus. E às vezes, de vez em quando, isso ainda acontece. Menos do que nesses tempos. Mas o Senhor nosso Deus pega na lei, retira-lhe a casca da formalidade hipócrita que lhe tinham emprestado à lei, os sacerdotes, e cumpre a lei na plenitude, como ele diz no Novo Testamento. Eu não vim abrogar, não vim abolir, eu vim cumprir todas as leis. E cumpre como? E levando a lei do sábado, ao curar aquela mulher, ao espírito profundo do amor de Deus. A lei estava lá, mas não era para ser proibitivo amar. A lei estava lá como os corrimãos, à esquerda e à direita, onde pomos as mãos para nos ampararmos quando descemos uma escada. Não era para não descermos a escada. É o que o Senhor quer provar. Mas fizeram da lei uma proibição. E a lei era um momento libertador que dizia, para não morreres vai por aqui. Era o que a lei queria dizer. Era o que Deus quis dizer ao dar os mandamentos e as regras todas ao povo judeu. E o povo esquece, e os sacerdotes esquecem, e fazem com que o povo esqueça, e passam a ser hipócritas, e a usar a hipocrisia como arma maior de um amor falso não vivido. E é anunciado como amor, mas era mentira. A hipocrisia é quando eu ajo, sabe o que é hipocrisia? O ser hipócrita é quando eu finjo ser uma coisa que eu de facto eu não sou. Finjo que sou bom e sou mau. Finjo que estou a dizer a verdade e estou a mentir, sou mentiroso. Finjo que sou esmoler, que sou generoso, mas não dou nada a ninguém, até roubo. Isto é, a hipocrisia é o oposto daquilo que eu sou realmente. Eu anuncio a outra face, uma face falsa de mim próprio. E os sacerdotes eram isto. Vede, Cristo, no Novo Testamento, é sempre bondoso com todos e amoroso. Só é extremamente áspero, árido, a ponto de usar o chicote no templo, contra os vendilhões do templo. O Senhor só é duro, muito duro, com os hipócritas. Com os hipócritas. Ou seja, com os mentirosos, com os farsantes, com os atores que estão a representar algo que não é verdade e estão a vender uma imagem que é falsa. E Cristo, o que Ele quer provar diante de todos é que sim, a lei diz para não se curar ao sábado, mas o que é mais importante? É cumprir aquela prescrição ou amar. E o Senhor decidiu amar. E o Senhor decidiu que aquela regra que impedia a cura estava desprovida do amor fundamental que Deus incutiu na regra e que os primeiros que souberam esqueceram também.
e os segundos e os terceiros. E aquele povo ali, 2000 anos depois, já tinha esquecido tudo. A não ser os que precisavam da cura. E ela foi, aquela mulher, aproximou-se de Cristo, e o Senhor diz em direito: estás curada. E ela está curada. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus em toda a sua força, em todo o seu amor. Não é como nós dizemos palavras que não transformam nada. Porquê? Porque nós não estamos todos, não nos pomos inteiros no peso, não é no peso físico dos 80 quilos que pesamos, ou 60 ou 50. Não nos colocamos todos no peso que o nosso amor deveria e deverá ter. Se nós conseguirmos, amados irmãos e irmãs, falarmos, dirigirmos palavras às nossas irmãs, aos nossos irmãos, onde elas e elas sintam um amor intenso, ou que se elas verificarem que naquela palavra, naquele bom dia, naquele gosto de ti, naquele frase, o que é que tu precisas em tua casa, se eu sentir que eu estou mesmo ali e não estou só a cumprir uma formalidade, não estou só a ser hipócrita para não poderem dizer que eu não perguntei, para que não possam dizer que eu não quis ajudar, e eu não queria ajudar, e eu não queria ir, e eu não queria dar. Mas para que os outros todos não saibam, Pai, cá dentro, eu digo alto e bom som: olha, preciso de alguma coisa, bom dia. Quando depois vir as costas, mas porquê é que eu passei por ali? Se tivesse esperado 2 minutos, não tinha encontrado o António, o Joaquim, e não tinha dito bom dia. Os hipócritas são assim. É contra isto, contra este estado de coisa que o Senhor se exalta, que o Senhor a todos abana. Ele quer realmente que a lei seja entendida não aqui no intelecto, mas seja entendida na vivência do próprio coração, na vida. A lei é vida. E como é vida, quando o Senhor fala, Ele cura. Porque em Cristo nada do que Ele anuncia é diferente daquilo que Ele é. O que Ele é, o que Ele anuncia. O que Ele anuncia ser é aquilo que Ele é de facto. Por isso, quando Ele fala, a palavra transfigura, a palavra transforma, a palavra faz milagres. Por isso Ele faz milagres. Porque a palavra dele é genuína, é verídica, é verdadeira. Não há hipocrisia nas palavras de Cristo. Só há verdade. E é uma verdade transportada ao colo por o amor trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o cumpridor da lei. O Senhor apieda-se, tem compaixão daqueles que sofrem. Deus não criou o sofrimento, é certo, mas Cristo é o mestre do sofrimento, porque ninguém sofreu tanto como Ele. Nenhum de nós foi para a cruz. Para a cruz, cuidado. Então, mas outros não foram para a cruz? Sim, milhares e milhares foram para a cruz naqueles tempos, no tempo do Império Romano. Então estou a ser mentiroso? Não. O que eu vos vou dizer, estou a dizer é que nenhum destes, dos que foram para a cruz, antes ou depois de Cristo, nenhum foi como Cristo foi. Foram para a cruz porque era condenável cada um dos seus atos. Foram para a cruz porque roubavam, porque matavam, ou porque o Império achou que matavam e roubavam. Mas ninguém vai para a cruz pelos outros. Aquela cruz que eu digo, à qual Cristo subiu, era a cruz onde toda a humanidade, nós incluídos, deveríamos subir. Era a nossa cruz. E Ele não foi para lá nenhum de nós, nem vai, nem naqueles tempos, nem nestes, nem nos vindouros. Porque Cristo foi para a cruz por todos nós, de todas as eras, de todas as épocas, de todos os tempos. Ele foi inocente para a cruz dos culpados que somos nós, de todas as eras, de todos os séculos. Não são nós hoje, desde que Deus criou o homem e desde que o homem peca, que Ele é culpado, desde a queda de Adão e Eva, que nós somos responsáveis. E o Senhor sabia que nós não podíamos assumir essa responsabilidade. Então Ele vai em nosso nome, Ele vai em vez de mim, em vez de cada um de nós, Ele vai dar-nos a cura para a doença, para a enfermidade que nós tínhamos. E a doença que nós tínhamos chamava-se morte. Não era só andarmos curvados como a mulher do Evangelho de hoje. Todos nós estávamos vivos na morte. Vivos para perceber que nunca sairíamos da morte. A morte era um caminho eterno. Não fora este Senhor, o mestre do sofrimento, e para a cruz por nós. E por isso o Senhor curou também
a mulher de hoje. E por isso o Senhor cumpre a lei. O Senhor cumpre aquilo para o qual a lei foi feita, estatuída e promulgada no Antigo Testamento por Deus a Moisés. A lei é para que todos aprendessem a amar o Senhor na plenitude do amor. E o Antigo Testamento, aquele povo com os seus sacerdotes, não se ficaram pelo amor, ficaram-se pela katana que cortava pescoços a quem não cumpria. Não ficaram pela preocupação de orarem a Deus para curar os seus irmãos e irmãs. Não. Olhavam para os sacerdotes, aquela lei tinha que ser cumprida. Depois eles faziam o que lhes passava pela cabeça. Sobretudo arrecadavam dinheiro, enfim, de todos, aquele povo. E podiam fazer o que podiam. Se servissem com amor, porque todo trabalhador tem direito ao seu salário. Os sacerdotes também tinham direito ao seu salário nessa época e nos tempos de hoje. Não é condenável isso. Se servirem. E como é que um sacerdote serve? Com amor. Não é possível servir com formalidade. Não é possível servir com formalidade, senão serve hipocritamente, como eles sabiam. Serviam mentindo. O coração deles não estava lá, nem sequer para ouvir os salmos, nem sequer as pregações que eram feitas na sinagoga. Eles estavam ali porque era preciso estar visivelmente, dando exemplo diante de todos, para poderem ir para os seus palacetes e casas boas que eles tinham, ao contrário do povo miserável, para ninguém os acusar de que estão em suas casas a banquetear-se. Porque se alguém dissesse alguma coisa, eles diziam: mas eu não me viste na sinagoga hoje, não me viste ouvir a pregação, não me viste ouvir ou a ler o salmo. Então eram inatacáveis. Mas diante de Deus ninguém é inatacável. Ainda que Deus não ataque ninguém. Somos nós que criamos hematomas. Sabem o que é? Quando eu esbarro numa parede, o meu joelho toca no canto de uma mesa e faço uma nódoa ali com sangue pisado. Então somos nós que criamos os nossos próprios hematomas, porque Deus não agride. Deus não molesta. Deus cura. A mulher encurvada de hoje, como nos cura a todos nós. Nós infligimos, como se masoquistas fôssemos, dor a nós próprios, quando não amamos, quando somos semelhantes àquele povo do Antigo Testamento, quando ficamos na letra, amados irmãos, nas coisas mortas. A letra tem que ter vida. Eu não posso, dou-vos um exemplo pequeno, só dizer bom dia, porque é normal dizer bom dia, porque se não disser bom dia, passo por ser mal educado. Está errado dizer bom dia só para ser bem educado. Eu não posso dizer bom dia a um irmão meu, para vos dar aqui uma equiparação com o Antigo Testamento, só porque socialmente é razoável, é adequado, é educado. É bom ser-se educado, então eu tenho que dizer bom dia. Não, eu tenho que dizer bom dia sim, porque eu quero mesmo que aquela minha irmã, aquele meu irmão tenha um dia bom. Então eu digo bom dia porque eu quero que eles tenham um dia bom. Não é só bom dia, boa tarde, eu gosto muito de ti, mas é só um gostar assim, como gosta do bacalhau, como gosta das batatas, não é? Como gosta de passar a mão num tecido de seda. Não, quando eu gosto, o outro tem que saber que eu gosto mesmo. Se eu amo. E todo o corpo, não é só os ouvidos nem os olhos, todo aquele ser humano que está diante de mim tem que sentir que todo eu amo. E quando isto é verdade, e o outro tem sensibilidade para perceber que é verdade, então eu transfiguro as pedras. Então eu farei das pedras pão, como Cristo diz, não no Evangelho de hoje, mas noutros. Então eu farei milagres, como Cristo faz milagres, como os seus apóstolos faziam milagres. E o milagre às vezes não é só curar a perna, é importante curar a perna, curar e pôr alguém de pé que andava curvado, mas é tão importante quanto, ou mais, curar quem anda curvado na alma, quem anda curvado na verdade, porque não consegue deixar de mentir. É muito mais difícil talvez, ou tão importante quanto fazermos de nós canais dentro dos quais Deus passa, como se fôssemos artérias que não têm sangue, mas têm a graça de Deus e o amor de Deus que passa por essas artérias, como se nós nos transformássemos em artérias e Deus chegasse até nós e fôssemos em invólucro para Ele tocar com o seu amor aqueles que precisam do amor de Deus. Mas nós somos importantes, porque Deus não
Não é como nós que descartamos um saco de papel, depois de tirarmos o pão, fomos comprar a padaria e jogamos o saco fora. Deus não é assim. Nós não somos saco de papel. Deus não nos recicla, nem nos descarta, nem nos abandona. Nós, se nos tornarmos meio, canal, veículo, para que o amor de Deus chegue ao seu povo, Ele cura. Não somos nós, é Deus que cura. Não somos nós que mudamos ninguém, ou transfiguramos, ou transformamos. É Ele que, através de nós, o faz. Mas é muito importante, porque é através de mim, ou de cada um de vós, que Deus o faz. Não é Ele diretamente, sem nós. Não envia um anjo fazê-lo. Então, Ele precisa da nossa cooperação. Ele, Deus. Porquê é que Ele precisa? Porque é incapaz? Não! Porque nos ama e quer que nós trabalhemos com Ele. Meu Pai ainda trabalha e eu também, diz Cristo. Outra parte do Evangelho, como vos disse há pouco. Ele quer que nós participemos na beleza de toda a criação. Daquela que nós vemos e daquela que nós não vemos. Ele quer que sintamos o que Ele sente. Que vivamos como Ele vive. Que amemos como Ele ama. Que descobramos a razão pela qual Ele deu tamanho tão grande, tão profunda, tão densa, beleza ao que Ele criou. É por isso que eu vos disse, se conseguirmos ser intensos no que fazemos, verdadeiros no que fazemos, já não sou eu que vivo, diz São Paulo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu já sou canal pelo qual Deus passa. Então, quando eu falo, sei lá, alguém fez milagres. Não, Deus fez milagres através daquela pessoa. Eu, quando bebo água de uma fonte, é através daquela torneira que eu bebo água da fonte, se não abrir a torneira. A água não sai lá de dentro até mim, é ou não é? Então, o importante é beber água, sim, mas que importância não tem a torneira? Se a torneira não abrisse, eu morria de sede. Também nós. Se não nos abrirmos como torneiras diante do amor de Deus, muitos irmãos nossos morrerão à sede do amor de Deus. Porque era suposto sermos canais, torneiras, canos, riachos, rios e oceanos, pelos quais percorresse não a água desta comum, mas a água do amor de Deus. Para que nenhum morra de sede, amados irmãos e irmãs. Então, sejamos oceanos, sejamos pequeninos riachos, pequeninas torneiras que se deixam abrir pela vontade de Deus e pela nossa vontade e pela vontade daqueles que precisam de nós. Não queiramos tudo para nós, queiramos tudo para os outros, e nesse querer tudo para os outros teremos muito mais do que se alguma vez quiséssemos alguma coisa para nós. Esta é uma verdade que eu não temo que seja verificada por vós. A vida ensinar-nos a todos que é assim: se amarmos o próximo em vez de não nos amarmos tanto a nós, se ajudarmos os outros e ficarmos com menos para nós, teremos daí a algum tempo muito mais do que alguma vez, fisicamente, coisas, muito mais coisas que são menos importantes ainda e que tenham relevância, mas seremos, além de termos mais, seremos iguais, semelhantes a Cristo. Não somos já pessoas junto das quais alguém passa e ninguém vê. Vejam, é importante ser visto. Esta mulher curvada não passou invisível diante do olhar de Deus. Deus viu-a, mas Deus precisava de ver a mulher curvada, precisava fazer alguma coisa para Ele continuar a ser Deus, ou mais Deus, ou menos Deus. Não. O Senhor fez não foi por Ele. Ele fez porque ela precisava de estar direita. Não era belo, não era genuíno, não era genuíno porquê? Não era verdadeiro andar curvado? Não, porque Deus não queria ninguém para andar curvado. Nós podemos curvar-nos e levantamos. Curvamos para buscar alguma coisa, apanhar alguma coisa do chão. Então não era verdadeiro e genuíno andar curvado como ela andava. Não andava dentro do quadro, do plano que Deus estabeleceu para os criados dentro da sua criação. Porque Ele criou homens e mulheres para andarem de pé, de cabeça no chão, quando nos arrependemos. De pé, porque somos filhos de Deus e não somos escravos, nem escravas. E Ele vê que ali está uma filha de Deus, não está uma escrava. E Ele devolve àquela mulher curvada a dignidade que ela não tinha quando era olhada pelos outros. Todos olhavam, coitadinha, ai, dá uma pena tão grande, quase 20 anos que anda assim. Sabem como é que nós somos, infelizmente? Em vez de termos amor, temos pena. Que o Senhor vos proteja e guarde sempre. E ponha no vosso coração este desafio.
sermos cada vez mais, menos nós, para sermos mais nós próprios. O que é que isto quer dizer? Parece uma confusão de termos, não é? Sermos cada vez menos nós, para sermos cada vez mais nós próprios. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Quanto mais nós nos esquecermos de quem realmente nós somos e não tivermos medo de esquecermos quem somos, mais nós nos lembraremos dos outros. E quando nos lembrarmos dos outros, Deus lembrar-se-á que nós nos esquecemos de nós. E teremos tudo que nunca tivemos, sobretudo memória que nunca teríamos. É importante termos memória. Deus tem memória. Nós rezamos pelos mortos, que o Senhor lhes dê repouso eterno. Um repouso eterno. Nós oramos pelos nossos mortos porque é importante ter memória. Deus tem memória porque Deus ama. O amor obriga a ter memória. Não há ninguém neste mundo, já nem falo na próxima etapa desta vida, ninguém que ame e não tenha memória. Se isto que eu estou a dizer não for verdade, que alguém venha ter comigo, não agora, quando se lembra, olha, está ali uma pessoa que ama e não tem memória. Não se lembra de nada, nem da pessoa que ela ama, da mulher que ela ama, dos filhos que ama, dos pais, dos avós, não lembra de ninguém. Vim ter comigo se encontrares alguma situação dessas. Não há. Não há. Em toda a minha vida não encontrei ninguém que amasse, repito, não encontrei ninguém que amasse, que tivesse amor pelo outro, que não tivesse memória. Quem ama tem memória. Quem ama não esquece. Quem ama está presente. Quem ama doa-se, esquece de si próprio. Doa-se a si próprio. É isto que Deus faz. É isto que Deus fez com a mulher curvada dele. O Senhor abdicou de quem pensavam que Ele era e foi quem realmente Ele é. E Ele era carinhoso, o Senhor, e é. Ele era amoroso, e é. Ele era o Salvador, e é. Ele curava e cura. E isto foi o que Cristo fez. Ele preocupou-se com quem precisava do seu amor. A mulher curvada, no meio daquela pequena multidão dentro da sinagoga, precisava desse carinho. E o Senhor devolveu-lhe a beleza que ela não tinha. Vê? E ele parou e era o mestre. Ele estava a falar, estava a ser escutado. Ele parou tudo. Quando viu que havia alguém que precisava do seu amor, ele deixa as palavras e passa aos atos. E depois passa às palavras que são geradoras de atos. Ou seja, ele para as palavras e passa aos atos, disse eu, porque deixa de pregar. E diz, vem cá, anda cá. E depois, para as palavras e vai para os atos. E depois atua e dá vida às palavras. Ou as palavras tomam vida. Quando o Senhor lhe diz, endireita-te, estás curado. As palavras já não são separadas do ato e o ato das palavras. A palavra e ato é uma só coisa. Porquê? Porque Ele ama. E o amor é transfigurador. O amor transforma tudo, limpa tudo, devolve o rosto escondido a todos aqueles que não viam que o tinham. E a todos nós que não vemos que às vezes nossos irmãos têm. Que o Senhor vos acolha no seu reino e vos faça ser orantes. Ser orantes, homens e mulheres que oram. Orar é conversar com Deus, é orarmos, é pedirmos a Deus que nos ensine, como um pai e uma mãe ensinam as primeiras palavras a uma criança que ainda não sabe falar. Às vezes nós não sabemos orar, não sabemos o que isso é. Perguntemos aos sacerdotes, perguntemos ao nosso pai, à nossa mãe, à nossa casa, que sabem, são mais antigos do que nós, nesse trabalho de amor, que é orar, que é conversar com Deus. Quem conversa com Deus também conversa com os seus irmãos. Quem não conversa com Deus normalmente não escuta ninguém. Não tem tempo, não tem tempo para mais ninguém, a não ser para si próprio. A não ser os doentes, que não sabem o que fazem. Estou a falar das pessoas saudáveis, de coração e de cabeça e de alma. Nós devemos agradecer a Deus a vida que temos, queridos irmãos. Há um grande teólogo, que é o padre Alexander Schmemann, que morreu há umas décadas atrás, no século XX, e ele diz que nós deveríamos ser homens e mulheres doxológicos. O que é que isto quer dizer? Doxologia é aquilo que nós começamos no princípio da liturgia, grande doxologia, é louvar a Deus. Ele diz que devíamos ser homens e mulheres doxológicos, significa homens e mulheres que louvam a Deus permanentemente. E cristocêntricos.
Isto é, que tivéssemos Cristo no centro da nossa vida. É um dos teólogos de agora, não é como São Grande, como São Gregório de Nissa, ou São João Crisóstomo, ou tantos outros, Santo António o Grande, etc. Mas é um grande teólogo. E ele diz-nos isto. Então, sejamos pequeninos neste mundo? Sim. E para isso não podemos ser hipócritas. A hipocrisia é um fantasma que se ergue no coração de alguém, dando a entender a esse homem que ele é grande, porque ele diz tudo aquilo que é suposto os outros ouvirem que deve ser dito. Mas realmente ele é anãozinho, porque ele é todo mentira. Então não sejamos isso. Sejamos homens e mulheres que louvam a Deus. Quem louva a Deus não mente, porque está face a face com o Criador, está despido, está nu de todas as fantasias, hipocrisias, mentiras e roupagens onde Deus não se espelha. Sejamos esses homens e mulheres que encontram na Quaresma, no centro da qual estamos agora, um motivo maior para melhorarmos o que, enfim, ao longo do ano não conseguimos ainda burilar bem, ainda que correspondença ao que Deus espera de mim. Não é o que o outro espera, o que a igreja espera, o que Deus espera, e o que a igreja espera, o que Deus espera, é o que eu deveria esperar. Deus não quer que eu seja uma coisa diferente daquilo que eu fui vocacionado por Ele quando criado para que eu fosse. Nós pensamos que às vezes, e por aqui termino hoje, amados irmãos, pensamos que quando a igreja diz, Deus quer aqui, Deus convida para ali, nós pensamos que isto é uma coisa diferente daquela para a qual fomos criados. Porque temos a mania de pensar, quer dizer, irmãos e irmãs, que nós devemos fazer aquilo que nos passa pela cabeça. Então nós só olhamos as coisas do mundo, mas curvados como a mulher de hoje. Só que ela era curvada porque tinha problemas de saúde. Nós andamos assim, só olhamos o chão, porque temos medo de algo que Deus nos peça. Só que esquecemos que se andarmos eretos, direitos, e o Senhor nos pedir alguma coisa, Ele só nos pede que sejamos o que nós deveremos ser para nosso próprio bem, para a nossa liberdade maior, para sermos mais do que aquilo que somos. Às vezes transformamos numa medida pequenina e não foi para essa medida que Deus nos criou. Mas andamos assim, olhando as pedras da calçada e não vemos nada ao nosso lado nem acima de nós. E Deus, às vezes, chama-nos, como chamou a mulher de hoje, pela cura do corpo. E a nós chama-nos para a cura da nossa alma. Que às vezes andamos assim, mas a nossa alma anda curvada. Entendem? E aí somos hipócritas. Andamos assim quando realmente estamos curvados perante a mentira. Então não sejamos isso. A Quaresma serve para encontrarmos este Senhor que vai nascer, como vos disse na última homilia, Jesus Cristo, nosso Senhor, no dia de Natal, como nosso Salvador. Ele vai ser menino, vai ser criança, vai ser tudo isso. E na Páscoa encontrá-lo-emos. Mas é no Natal que encontramos a Páscoa futura. Também é hoje que nós devemos preparar-nos para encontrarmos a nós próprios melhorados no dia de Natal. Sermos melhores homens e mulheres. Que o Senhor vos proteja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo